Agora eu vou dar sequência na nossa denúncia e para informar alguns, eu também sou denunciante da CPI da Terra. Eu fui para a Assembleia e denunciei algumas grilagens de terra, inclusive alguns problemas que a gente estava enfrentando aqui dentro do nosso estado. E agora eu vou apresentar alguns documentos para os senhores. Este é o documento da ação civil pública que vocês podem consultar na Justiça Federal, que trata do processo de transferências das terras da União da gleba barauana para o estado de Roraima. Agora temos a solicitação do Ministério Público ao gestor do CIPRA de Roraima, solicitando a existência de projetos de assentamentos ou assentamentos na gleba barauana. E na sequência os senhores poderão verificar que existe o mapa fornecido pelo INCRA e um memorial descritivo do CIPRA, informando as glebas existentes nessas regiões. E como os senhores podem verificar, o PDS Marajó foi devidamente cancelado, já foi excluído em 2009. E para finalizar, os documentos, a portaria número 13, de 3 de setembro de 2010, que revoga a criação do PDS Marajó. Após a conclusão da ação público-civil do Ministério, feita pelo Ministério Público Federal em questão das transferências das terras da União para o estado de Roraima, houve-se a transferência. Nessa transferência realmente ficou destacado lá o PDS Marajó, até então normal, legalizado. Acontece que o PDS Marajó ele foi cancelado no ano seguinte pelo próprio INCRA, considerando que os estudos técnicos realizados à época não foram conclusivos o suficiente para se estabelecer público-alvo e as reais potencialidades do imóvel. Considerando também a inexistência de agricultores familiares assentados pelo INCRA no referido imóvel, ou seja, os agricultores que foram assentados na região abandonaram os lotes, assim como a inexistência de demanda de candidatos para tal área. Não, já está bem claro. Não havia demanda e aqueles que foram assentados eles abandonaram. Por quê? Considerando ainda que os estudos técnicos realizados recentemente no PDS Marajó indicam inviabilidade técnica para o assentamento de trabalhadores rurais nos moldes de agricultura familiar. E ali resolve-se revogar a portaria número 16, de 21 de novembro de 2006, publicada no Diário Oficial, número 223, na seção 1, página 91, de 22/11 de 2006, que criou o PDS Marajó. Então o PDS Marajó ele foi cancelado e a gleba foi transferida integralmente, por isso que ela não consta nos dados do INCRA, do Ministério Público, porque ela não existia mais. Há documentos que comprovam isso. E a Lei 14.004 de 2020, na qual faz referências às transferências das terras da União para o estado de Roraima ou Amapá, entre outros, ela é bem clara no seu parágrafo 4º, que o INCRA, a União no caso, através do INCRA, teria prazo de 1 ano para questionar o georreferenciamento feito pelo Estado. O Estado de Roraima, através do Roraima Legal, mapeou todas as glebas, todos os PAs e encaminhou a documentação para o INCRA. E o INCRA teria o prazo de 1 ano legal para questionar qualquer área de interesse. Acontece que o INCRA simplesmente não requisitou nenhuma área. Aceitou a documentação e mandou para frente. No ano de 2016, o INCRA me deu uma certidão de posse da área. Eu estou dentro dessa área também. E eles encaminham com documentos solicitados. Não foi o tio Tom, o tio do Tom, o tio do João, o tio do José. Não foi ninguém que arrumou esse documento. Com um documento solicitado pelo próprio INCRA, ele emitiu uma certidão atestando a posse da área.
O Roraima Legal fez o levantamento geográfico, constou que não existia sobreposição da área por terras indígenas e áreas de preservação ambiental, áreas de interesse da União, e deu o aval como não sobreposição e foi inserida no CIGEF, não só a minha área, como de outras pessoas. A portaria de número 1078, de 11 de abril de 2025, recriando o PDS Marajó do nada. 15 anos após o cancelamento do PDS Marajó, o INCRA vem recriar um assentamento da qual o mesmo instituto considerou inviável para a agricultura familiar. Então nós estamos tendo problemas gerados pelo INCRA através daqui de Roraima, o INCRA Roraima, num âmbito basicamente que podemos classificar como político, porque estamos entrando em época de política, e cria-se o PDS, fazendo com que gere conflito entre os produtores rurais que lá estão, há muitos anos tentando regularizar suas áreas no Iteraima, como o próprio INCRA encaminhava as pessoas para que regularizasse as áreas daquela região no Iteraima. Tem documento oficial através da CGU, do Fala BR, que o INCRA encaminha a regularização da área ao Instituto de Terras do Iteraima. Então não é um documento que apareceu do nada, não é nada. São documentos oficiais que falam que a terra não é da União, é do Estado. E o INCRA agora vem requerer e pedir o cancelamento. Tudo em época de política. Até quando vamos ficar nessa? Sabemos que o presidente do INCRA é filiado ao PT. Ele encaminha essa documentação. A documentação é encaminhada por Iteraima, primeiro solicitando, no final do ano de 2025, solicitando alguns documentos, como eu citei anteriormente. Solicita alguns CIGEFs, tal, até então ninguém é informado, ninguém é notificado de nada. Aí morre-se por ali. Aí começa-se o boato, o INCRA vai cancelar as áreas que estão no suposto PDS Marajó. Qual é o limite do suposto PDS Marajó? Não, ninguém sabe. Aí vem a solicitação do cancelamento das áreas. Só que no próprio documento, no próprio C 18.301.000.342/2026.48, o INCRA faz uma solicitação ao Iteraima para que cancele, solicitando cancelamento dos respectivos processos. Os 13 agricultores que ali estavam, segundo o INCRA, em áreas da União. Acontece que durante essa tramitação de conversas entre INCRA e Iteraima, os processos começaram a aparecer uma sobreposição de área ao PDS Marajó. Só que nessa mesmo SEI não consta as coordenadas do PDS Marajó. O INCRA não fornece ao Estado o PDS Marajó. Ele simplesmente manda cancelar os documentos sem a apresentação do georreferenciamento do PDS. Em cima, o mais grave de tudo é que o Iteraima apresenta uma análise de sobreposição da qual já está inserido o PDS Marajó. Como? Se o próprio diretor do Iteraima está solicitando ao INCRA que encaminhe as coordenadas do PDS Marajó, da qual o INCRA se diz que pertence à área, a área dele, e ele não fornece, como que o órgão apresenta uma sobreposição da área? Áreas que antes não estavam com sobreposição, passaram a ter sobreposição do PDS Marajó. Do nada, aparece. Existe a solicitação, o INCRA não responde, não comunica e, como se diz, os processos estão sendo cancelados. E isso não vai acontecer somente no PDS Marajó. O que vai acontecer isso é que todas as glebas que o INCRA supostamente achar que ele tem interesse para criar novos assentamentos, ele vai solicitar encaminhar um ofício para o Iteraima e o Iteraima simplesmente vai falar que não. Como foi falado, na área do INCRA nós não temos direito.
a questionar, o INCRA que manda, nós obedecemos. Mas houve a transferência das terras. A Lei 14.004, ela fala isso. O INCRA, inclusive, mesmo que houvesse essa questão for legal, que não é legal, porque essa portaria de 11 de abril, ela não foi publicada no Diário Oficial, pelo menos até agora, nós não conseguimos localizar. Inclusive, fiz uma solicitação ao Fala BR para que ele encaminhasse a portaria, a publicação da portaria no Diário Oficial, porque nós não localizamos, eu não localizei, e até agora não obtivemos respostas. Foi encaminhado para o INCRA e o INCRA ainda não respondeu. Onde que está a publicação do Diário Oficial? Então estão fazendo as coisas, criando invasões dentro da terra, e o mais grave que eu falei antes, da questão do MST se implantando dentro do estado de Roraima, agora eles estão se mobilizando de uma maneira diferente. O que eles estão fazendo? Eles estão usando o INCRA, ou o INCRA está usando essas pessoas para que invadam as áreas e criando uma instabilidade dentro do campo. Há essas áreas que estão com AO, tem áreas com AO, com projetos de licenciamento em andamento, algumas já estão com projeto de licenciamento para trabalhar, com autorização para trabalho, AO registrada, tudo certinho, a documentação toda legal. Agora começa o cancelamento de tudo. Ou seja, o produtor entra de boa fé, solicita ao INCRA a documentação, tira CCIR, ITR, a solicitação da inserção do CIGEF, o cadastro do CIGEF, é aceito, porque o CIGEF não aceita a sobreposição da área, está lá tudo certinho e de repente aparece essa do INCRA, criando essa instabilidade geral. Se tem título nas áreas, o INCRA, o cartório vai ter que cancelar. Então já é mais um problema. Agora, vai ser cancelado, literalmente vai ser cancelado. Procuramos o promotor do Iteraima. Simplesmente ele falou que não é competência dele. Mesmo o INCRA tendo encaminhado para que as áreas fossem regularizadas no Iteraima, com documento de resposta do próprio Instituto, da ouvidoria do Instituto. Mesmo com a portaria, a Lei 14.004 de 2020, na qual o INCRA teria 1 ano para questionar qualquer área. Depois da portaria de 2020, nós já passamos 6 anos. E está tendo manifestação agora. Depois do cancelamento, são 16 anos que o INCRA se permaneceu calado, não falou sobre interesse nenhum das áreas e encaminhou os produtores para que regularizassem as áreas no estado de Roraima. Então nós não podemos ser prejudicados por isso. E todos sabemos, todos que moram aqui em Roraima sabem que o estado de Roraima existe centenas, se não milhares de lotes abandonados ou ocupados de forma totalmente irregular. É só o INCRA fazer a análise e reassentar essas pessoas. Muitos já são assentados do lote que venderam para outros e estão ali à procura de um novo lote. A área é inapropriada. Estudos técnicos revelam que a área é inapropriada para a agricultura familiar. Nos termos da portaria do INCRA, número 2445 de 2022, a criação de projetos de assentamentos restringe a áreas sob gestão do próprio INCRA, e o que não se verifica no caso da gleba barauana, já transferida ao estado de Roraima. Ademais, a mesma norma veda a proposição de assentamentos em áreas com ocupações possíveis de regularização fundiária, como ocorre no nosso caso, e cuja posse remota a 2008. E complementar a ausência de comprovação da publicação da suposta portaria 10.078 de 2025, que impede a produção de efeitos jurídicos nos termos da normativa número 129 de 2022. Então, isso daí é um caso grave. O agro roraimense tem que se unir para que a gente não entre em uma nova onda de invasões de terra ou desapropriações ilegais, como aconteceu já. A questão é, amanhã ou depois, o INCRA vai falar que a gleba X
pertence a ele e ele vai querer pegar aquela gleba, vai querer aumentar reservas indígenas, vai querer pegar criar novos projetos de assentamentos ou expandir alguns projetos, porque deu vontade em um pequeno grupo que decidiu ali por meia dúzia de conversa dentro de uma sala privada, sem comunicar a ninguém, desrespeitando a Constituição, desrespeitando a lei federal, e ele fica. Outro fato, mas houve uma ação, uma denúncia no Ministério Público Federal. Eu solicitei ao Ministério Público Federal, fiz 2 solicitações, até hoje não recebi resposta do Ministério Público Federal sobre essa ação. Solicitei informações para que eles pudessem e apresentei a documentação, que lá não havia pessoas assentados nem nada. Apareceu agora. Nunca houve, porque se houvesse, esses assentados ou não estariam ali lutando. No início do ano foi feito uma convocação por edital, no Diário da Assembleia Legislativa de Boa Vista, no dia 2 de março de 2025, houve-se uma reunião das comissões de conjunto Agricultura, Pecuária, Pesca e Agricultura e Política Rural e Terras de Colonização e Zoneamento Rural, edital de convocação 001 de 2026. Convoco os senhores deputados que compõem a comissão dessa mesa para a reunião dessa comissão, que será realizada no dia 4 de março do corrente, quarta-feira, às 15 horas, na sede de reunião da mesa diretora, ao lado do plenário, e assim vai. Produtores rurais, para fazer uma reunião com a Associação de Produtores Rurais Nova Conquista PDS Marajó, conforme solicitação da mesma por meio de ofício circular 001 PDS Marajó 2026. Se esse PDS já existia, por que ele não requisitou essa documentação antes? Porque não solicitou, não foi para o Iteraima, fez a documentação, apresentou os documentos legais, ou o INCRA mesmo não fez essa documentação. Por que não fizeram isso? Os deputados, houve essa reunião ou não houve? Porque, segundo dizem, não houve essa reunião, nem eles compareceram. Foi feito o edital e eles solicitaram a reunião e eles não compareceram. Como que um grupo de produtores solicita com os deputados uma reunião e não comparecem? Essa é a informação que eu obtive até o momento. Então nós estamos vivendo entrando numa onda de insegurança jurídica muito grande. Os deputados, as pessoas, será que eles vão querer realmente fazer o certo nesse momento de política? Será que nós, produtores, que estamos há anos lutando pela regularização de áreas aqui dentro do Iteraima, devemos ficar de braços cruzados, esperar o ano que vem para ver o que vai acontecer, ou vamos nos organizar para poder resolver essa situação, não só essa situação, como outras que virão? Porque esse já é o começo. Houve a tentativa de invasão do MST, foi barrada, e agora eles não conseguiram, eles se articularam de outra maneira e estão utilizando o INCRA para fazer invasões. Até quando nós, produtores, iremos esperar que não, o problema não é comigo, não é na minha gleba, eles que resolvam? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? E foi essa mesma ideia de braços cruzados que aconteceu com o Pontal do Paranapanema, onde uma fazenda era invadida, o vizinho do lado falava, não é da minha área, eu não tenho nada a ver com isso, porque o vizinho pedia ajuda. E o que acontecia? Eles ganhavam aquela fazenda e em seguida invadia a outra. E assim foi. Mas houve um assentamento, tem pequenos lotes, tal, as famílias estão vivendo. Não, estão sobrevivendo. Muitos daqueles assentados que eram assentados já não são mais os mesmos. E é o mesmo aqui que pode ser verificado aqui em Roraima. Que eles abandonaram, foram para outros lotes, pegaram outros lotes e assim fica dentro do cadastro do INCRA, gerando insegurança no campo para o produtor. E o laudo técnico, o INCRA não apresentou um novo estudo técnico que a área é pertinente, é apta à agricultura familiar. O INCRA não fez isso. O INCRA simplesmente
está agindo de maneira política, em época de política, criando uma insegurança para nós produtores. E aí fica o alerta. Se esse governo continuar, o ano que vem não vai ser só essa gleba, a gleba barauana, vai ter outras. Depois não adianta reclamar. Então está na hora de nós, produtores, nos unirmos para que essa situação seja resolvida, seja cancelada pelo Iteraima, cobrar essa situação para que não haja precedente para uma nova ação. Porque isso é ilegal, é inconstitucional. A lei está bem clara, a lei de 2020, a 14.004 e a própria portaria do INCRA. Áreas que já estão em fase de regularização não devem ser destinadas à área de assentamentos, à criação de novos projetos de assentamentos. No próximo vídeo, provavelmente eu trago maiores informações a respeito da solicitação e a tramitação do processo do INCRA para o Iteraima.